Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. A gente tá aqui de novo com o nosso Explica Quadrinhos, o quadro que a gente explica grandes sagas dos quadrinhos. Dessa vez nós vamos explicar pra vocês a Segunda Guerra Civil dos quadrinhos. Quem não conferiu ainda, é bom dar uma conferida também. A gente já explicou a Primeira Guerra Civil, Capitão América contra o Homem de Ferro. Agora é Homem de Ferro contra a Capitã Marvel e vamos começar com essa história. Essa é uma saga que tem uma treta histórica, tem morte de Vingador, tem muita coisa interessante e um final polêmico aí que dividiu o público e a crítica, mas que eu particularmente gosto muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo explicando a história dos quadrinhos em detalhes, não esquece de se inscrever no canal. A saga é dividida em 8 capítulos mais o prólogo. O quadrinho começa com a mulher Hulk, que é advogada, defendendo seu cliente Jonathan Powers, o vilão Polichinelo. Ela assume que não é muito fã dele também, mas que não podiam julgar ele por um crime que ele ainda não tinha cometido. E por mais que ele pensasse em fazer algo, não era correto prendê-lo assim. Enquanto isso, na Latvéria, James Rhodes, com o traje do Máquina de Combate, pede para que algumas pessoas largassem suas armas. Ele explica que a Latvéria estava sob proteção dos Estados Unidos até que o país tivesse um sistema de governo democrático implantado e que qualquer atitude dessas pessoas armadas seriam considerados atos de terrorismo. As pessoas então jogam as armas no chão e os atos de vandalismo param. Algum tempo depois, James é convocado a ir à Casa Branca. Ele e o presidente se encontram na sala de assuntos urgentes da Casa Branca. O presidente explica que eles estão sozinhos ali porque ele queria privacidade e que ele só fazia isso quando as coisas estavam realmente preocupantes. O presidente disse que queria que James fosse seu novo secretário de defesa. Jim Rhodes admite então que não estava esperando por essa oferta e pergunta o que tinha acontecido com o antigo secretário. O presidente responde dizendo que o antigo secretário não era igual ao James, que representava muito para muitas pessoas e que na verdade ser secretário seria o primeiro passo para outra coisa. O presidente explica que eventualmente algum super-herói iria acabar concorrendo à presidência. Ele até sugere que qualquer dia desses Tony Stark podia acordar e perceber que gostaria de ser presidente também, e que com toda a sua fama e dinheiro facilmente seria eleito. O presidente revela que preferia muito mais que Jim assumisse o seu lugar do que um super-herói como Tony Stark, e termina dizendo que se ele quisesse o cargo já era dele. Longe dali, na Universidade de Ohio, um jovem garoto chamado Ulysses, muito envergonhado, vai pedir alguma coisa a Michelle no meio de uma multidão. A menina não estava prestando muita atenção no que o Ulysses estava dizendo, só aponta para os céus perguntando se ele não tinha percebido o que estava acontecendo ali na frente deles. O menino olha para cima e se depara com nuvens assustadoras. Michelle diz que os rumores eram verdade e que seria muito louco se algum deles ali realmente fosse se tornar um inumano. Alguém da multidão grita que finalmente estava acontecendo e uma luz muito forte começa a brilhar. Um clarão acontece e quando todos abrem os olhos de novo, Michelle e Ulysses tinham sido aprisionados em um casulo. Enquanto isso, no Triskelion, a base e quartel-general do grupo conhecido como Ultimates, a Capitã Marvel chega para ouvir os relatórios de missão dos seus agentes. Um desses agentes avisa que ela tinha uma visita esperando. A pessoa em questão era o Dr. Samson. Ele começa a conversa dizendo que na verdade tinha sido ela quem tinha lhe chamado algumas semanas atrás e que ele tinha vindo para saber mais sobre uma iniciativa que os Ultimates estavam testando para acabar com desastres antes mesmo que eles acontecessem. A Capitã explica que a prima dela tinha filhos e que ela vivia em constante pânico por sempre estar tentando prevenir que seus filhos se machucassem ou ferissem alguém. Carol explica que ela se via muito na mesma situação, mas com desastres bem mais catastróficos, e que ela se perguntava sempre o que aconteceria se eles conseguissem evitar esses eventos bem antes que eles de fato acontecessem, mas infelizmente revela que esses planos não estavam dando muito certo. O doutor pergunta a ela se ela sentia falta de sua vida como civil. Ela fica meio confusa e pergunta se o doutor tinha sido mandado ali para analisá-la e ver se estava tudo bem. Samson responde que tinha muita coisa acontecendo ali, que algumas pessoas estavam interessadas em saber como a capitã estava lidando com tudo aquilo. O doutor termina dizendo que a ilusão de controle sobre tudo eventualmente iria acabar comendo ela viva. A capitã responde dizendo que depois de tudo que ela havia experienciado e combatido, ela só queria algo que protegesse a todos eles. O doutor logo responde que era para isso que eles eram quem eles eram e faziam o que faziam, mas a capitã, sem muita certeza, diz que talvez algum dia eles não fossem o suficiente. Enquanto isso, no Helicarrier da SHIELD, a mulher Hulk se encontrava com Maria Hill, a diretora da SHIELD. A Jennifer revela que ela estava chateada por ter pedido o caso sobre o polichinelo Jonathan Powers. Ela alega que ele foi preso por causa do passado dele, que ele não tinha intenção de cometer crimes no futuro, mas mesmo assim, ele acabou preso preventivamente, o que era errado na visão dela. Mesmo tendo sido preso, ela ainda ia tentar soltar ele de lá. Maria Hill, porém, diz que o vilão já tinha morrido. A diretora da SHIELD diz que 2 outros prisioneiros tinham atacado o polichinelo assim que ele tinha chego na prisão, e para apartar a briga, um dos guardas da prisão acabou atirando nele e o matando. A mulher Hulk fica muito abalada, diz que isso era muito injusto, porque nesse caso em específico ele era inocente, e que no final das contas ele tinha sido preso antes mesmo de fazer qualquer coisa, ou seja, ele tinha
sido pré-julgado por seu passado. Maria Hill rebate dizendo que ele era um vilão que cometia crimes repetidamente, mas o Mulher Hulk o defende e diz que dessa vez ele não tinha feito nada. Maria Hill então rebate dizendo que eventualmente, assim como todos os outros vilões, ele tentaria cometer algum crime de novo, que deixa a Mulher Hulk mais irritada ainda. Voltamos à Universidade de Ohio, onde várias pessoas tinham chegado para tentar televisionar o casulo que tinha se formado. De repente, um dos casulos se rompe e Ulysses é liberado dele. Ele parece muito confuso e prontamente é rodeado por pessoas perguntando para ele se ele se sentia diferente ou se realmente tinha se tornado um inumano, mas o menino não responde. O casulo ao seu lado começa a se romper também e dele sai um monstro voador, que era a garota Michelle. De repente, Ulysses fica com os olhos vermelhos e do nada acorda em outro lugar. O garoto começa a se perguntar o que tinha acontecido e onde ele tinha ido parar, quando percebe que tudo ao seu redor estava destruído. Ele se depara com uma cidade inteira em chamas e em ruínas e se pergunta se ele tinha sido responsável por tudo aquilo. Encerramos assim o prólogo dessa saga. E já vamos pro capítulo 1. O quadrinho começa com Ulysses fugindo. Ele abre os olhos e se depara com uma floresta bem diferente do que ele estava vendo no final do último capítulo. Alguém o chama e quando ele olha para trás, os inumanos se apresentam e dizem que estavam ali para ajudá-lo. Algumas semanas depois, em Manhattan, nos deparamos com o Homem de Ferro e o Miles Morales, totalmente arrebentados embaixo de vários destroços. Eles estão acompanhados por Kamala Khan, Sam Wilson, o Capitão América e o Nova. Os heróis olham para cima e se deparam com uma gigantesca entidade monstruosa vermelha no horizonte. Nenhum deles sabe direito como aquela coisa tinha ido parar lá e nem o que ela queria, só sabiam que tinham que seguir com o plano e parar aquilo. Quando do nada surge Jane Foster como Thor, seguida por praticamente todos os heróis que existem, mutantes, inumanos, vingadores, estava todo mundo ali. Eles começam a batalhar contra os soldados dessa entidade, enquanto todos os heróis com poderes mágicos se reuniam em um local para fazer algum tipo de feitiço em conjunto. Nesse bolo tava o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, a Magia, o Doutor Voodoo, o Icano e o Xamã. O Doutor Estranho instrui todos ali a fazerem exatamente igual eles tinham ensaiado. Então fazem um feitiço monstruoso e conseguem envolver a gigantesca entidade e fazê-la desaparecer. Ninguém sabia ao certo se tinha dado certo, então o Doutor Estranho explica que eles tinham mandado o Celestial Destructor de volta para a dimensão dele. Capitão América diz para os outros heróis ajudarem a limpar os destroços que toda aquela batalha tinha causado, enquanto Capitã Marvel e o Homem de Ferro celebravam a vitória. Na noite seguinte, todos os heróis tinham se reunido na Torre Stark para celebrar a grande vitória do dia anterior. O Tony faz um brinde ao que ele chama de responsáveis diretos pela vitória, os Inumanos. Tony explica que se não fossem os avisos específicos que os Inumanos tinham dado a eles, eles jamais teriam conseguido. No meio da celebração, a Mulher Hulk vai até a Capitã Marvel para conversar. A Mulher Hulk fica confusa e então pergunta como é que eles estavam preparados para combatê-los se eles nem sabiam quem era a criatura. A Capitã Marvel responde que os Inumanos tinham avisado para eles apenas que eles chegariam em determinada data, então todos tiveram tempo para se preparar para a batalha. A Mulher Hulk revela estar curiosa em saber como eles sabiam que aquilo estava vindo para a Terra. Então a Carol responde que elas deviam perguntar diretamente para Medusa, líder dos Inumanos. Elas vão até a Medusa e perguntam como ela sabia que aquilo ia acontecer. Ao lado da líder dos Inumanos, o Tony Stark estava para fazer exatamente a mesma pergunta, então ela já começa dizendo para eles a seguirem, que ela tinha algo para mostrar para eles. Dentro de uma sala, Medusa apresenta Ulysses aos heróis. Diz que se tinha alguém para agradecer, esse alguém era ele. Ulysses se apresenta e diz ser um grande fã dos heróis. Capitão América então pergunta como o garoto sabia que aquilo ia acontecer, mas Ulysses não responde e questiona Medusa. Afinal, ela tinha mandado ele não contar aquele segredo para ninguém, mas a líder dos Inumanos diz que os heróis podiam saber sobre isso sim. Ulysses então revela que ele conseguia ver futuras catástrofes antes que elas acontecessem, mas ele não sabia como descrever, apenas tinha visões em sua mente. Tony então pede para que alguém chamasse Jean Grey ali com eles. O capitão pergunta se isso era uma boa ideia, tendo em vista que os Inumanos e os X-Men tinham uma rixa entre eles, mas Tony diz para chamá-la mesmo assim. A Jean entra na sala e diz pro Ulysses que ela ia criar uma conexão entre a mente dela e a dos outros heróis que estavam na sala, para que ele mostrasse como ele tinha visto tudo aquilo. Ele começa a explicar sua história, mas tudo fica preto de repente e a Jean, chocada, revela que pela primeira vez ela não conseguia ler a mente de uma pessoa. O Ulysses pergunta se isso era uma coisa ruim, mas a mutante não responde. A Capitã Marvel, animada, imediatamente pergunta pro Ulysses se ele queria se juntar ao time dela. Ela explica que ele seria perfeito para ajudar no plano dela de evitar os desastres antes mesmo que eles acontecessem. Tony pergunta se ela estava falando sério, afinal ela tinha acabado de conhecer um inumano que ela nunca tinha visto na vida, cuja mente não podia ser lida. A Carol rebate dizendo que na noite anterior o próprio Tony tinha confiado nele, então ele não podia julgar ela, mas o Tony diz que ele tinha confiado porque não sabia sobre o que se tratava ainda. Tony explica que aquilo era uma questão moral, afinal o inumano provavelmente conseguia
prever possíveis futuros. Rhodes rebate dizendo que o garoto tinha sim conseguido prever o futuro, que aquilo que ele havia visto ia de fato acontecer, mas o Tony o interrompe e complementa dizendo que no final das contas não tinha acontecido nada, porque eles tinham conseguido evitar. Portanto, Ulysses não tinha visto o futuro, e sim uma possibilidade do que poderia ter acontecido. A Capitã Marvel, por outro lado, diz que no final das contas o que realmente importava era ter todo mundo vivo e a salvo. Tony então pede ao garoto para que ele contasse um pouco mais de sua história para eles. Ulysses diz que há algumas semanas atrás ele tinha descoberto que era um inumano. Ele explica que uma névoa andava pelo planeta e escolhia pessoas para alterar seu DNA para que virassem inumanos, e que aquilo acabou escolhendo. De lá pra cá ele começou a ter essas visões. Ulysses explica que até mais do que ver as coisas, ele conseguia sentir e ter a experiência de tudo o que ocorria. Ele não fazia ideia de quanto tempo ele tinha passado vendo essas coisas e nem sabia como e pra quem pedir ajuda, até que os inumanos o ajudaram. Um deles, Karnak, ajudou ele a melhorar sua concentração e o aconselhou a prestar mais atenção nos detalhes do que na própria experiência quando ele estivesse tendo essas visões. E foi exatamente aí que ele conseguiu saber o dia em que a catástrofe aconteceria. Na sequência, todos os heróis foram avisados e, graças aos esforços de todos, aquele futuro tinha sido impedido de acontecer. Tony diz que naquelas condições era fácil decidir, afinal se tratava de monstros cósmicos querendo destruir o planeta. Mas e se algum dia o Ulysses virasse para eles e dissesse que a própria Capitã Marvel era uma ameaça para o planeta? Eles deviam parar a Carol antes mesmo que ela fizesse alguma coisa? Carol Danvers responde que depende, então o Tony prontamente já rebate perguntando: depende do quê? Mas ela não responde e diz que sempre achou que o Tony fosse um futurista. Já ele rebate falando que ele era sim um futurista e que prezava muito pelo futuro inclusive, mas que ele preferia deixar o futuro acontecer antes de tentar prevenir que ele acontecesse. Antes de deixar a sala, o Tony termina dizendo que era melhor eles tomarem cuidado com esse tal Ulysses. 3 semanas depois, na base dos inumanos, Ulysses acorda desesperado. Todos os inumanos sentem alguma coisa e Medusa prontamente tenta acalmar Ulysses. Ela o protege com seus cabelos e diz pro garoto respirar. Em seguida, pergunta a ele o que ele tinha visto, que chorando responde que eles tinham que chamar os Ultimates imediatamente. No laboratório dele, enquanto trabalhava na sua nova armadura Stealth, o Tony é surpreendido pela Mary Jane Watson, aquela mesmo, a namorada do Peter Parker, que nesse momento já é ex-esposa dele, na verdade, né? Ele logo pergunta pra ela o que ele tinha feito de errado, mas a menina, triste, diz que ela tinha vindo falar sobre James Rhodes. O Tony pergunta se ele tinha vindo o ver, mas a garota responde que ele havia morrido. Tony entra em sua armadura e vai voando até a base dos Ultimates. Ele entra numa sala e vê o corpo de Rhodes estendido numa maca com sua armadura muito danificada ao lado. Tony começa a analisar os estragos na armadura e percebe que o poder necessário para destruir aquela armadura daquele jeito não deveria ser força comum. Tony, muito enfurecido, entra na sala e começa a gritar pelo nome da líder dos Ultimates, Capitã Marvel. Pantera Negra e Maria Hill tentam segurá-lo, mas ele estava totalmente fora de controle. Tony encurrala a heroína América Chaves e faz ela dizer aonde que estava o líder deles, que entrega dizendo que ela estava bem atrás dele. O Tony entra numa salinha e se depara com a Capitã Marvel muito machucada e a Mulher Hulk mais machucada ainda e em coma, respirando por aparelhos. Tony pergunta se a Mulher Hulk ainda estava viva, então a Carol responde que os médicos disseram que ela iria viver, mas que ninguém sabia se ela iria andar ou até mesmo acordar depois daquilo. Ela explica que a biologia da Mulher Hulk era muito específica e diferente de tudo aquilo que os médicos conheciam, e que eles precisavam do Dr. Bruce Banner para ajudá-la. O Tony pergunta o que tinha de fato acontecido, então a Capitã Marvel revela que eles tinham entrado numa batalha contra o Thanos. O Tony não entende e pergunta se o Thanos tinha invadido a Terra de novo e atacado eles sem que eles ficassem sabendo, mas a Maria Hill responde que não era bem isso que tinha acontecido. A Capitã diz que eles haviam feito uma armadilha pro Thanos, que eles sabiam exatamente onde que o Titã Louco ia aparecer, então eles ficaram esperando por ele. Tony, confuso, pergunta como é que eles sabiam os planos de Thanos, mas a Carol começa a chorar e não responde. O Tony pergunta de novo e a Carol responde que Ulysses tinha procurado eles. Ela diz que o inumano teve uma visão e foi avisar eles imediatamente. O Tony a interrompe bruscamente e diz que ela é quem tinha matado seu melhor amigo. Ele fala que o que ela tinha feito era praticamente como se ela tivesse matado Jim Rhodes com as próprias mãos dela. A Capitã rebate dizendo que Rhodes era um soldado e que ele apenas tinha ido para a batalha. Termina dizendo que Tony não era o único que amava ele. Tony diz não entender nem o que Rhodes fazia com eles ali, já que ele não fazia parte do grupo dos Ultimates. Carol então explica que ele estava com ela no momento em que o inumano deu a notícia e que ele mesmo tinha se voltado
voluntariado. Também é legal explicar pra quem não conhece esse contexto aí, ela fala que o Tony não era o único que amava ele, porque nesse momento ela tinha um romance com o Jim Rhodes, algo que inclusive foi mostrado ali, um pequeno easter egg em Vingadores Ultimato, um olharzinho, uma troca de olhares entre os dois, pra dar pelo menos uma pista de que isso pode acontecer ainda no universo da Marvel. Voltando à história, o Tony diz que ele tinha avisado que isso aconteceria e chorando a Capitã Marvel diz que sentia muito. O Tony sai correndo e diz que iria dar uma lição neles para que eles nunca mais brincassem de Deus. Carol tenta impedir Tony, mas sente sua mão sendo puxada por outra pessoa. Ela se vira e se depara com a Mulher Hulk acordada segurando sua mão. Muito machucada, a Mulher Hulk diz para Carol Danvers para ela continuar lutando por aquilo. Ela diz que aquilo era o futuro deles e que ela deveria continuar lutando por isso. Assim que ela termina essa frase, seu coração para e ela começa a morrer. Na última cena desse capítulo, podemos ver o Homem de Ferro voando rapidamente para algum lugar. E agora vamos ao capítulo 2, com o Homem de Ferro chegando na base dos Inumanos com seu novo traje furtivo. O Tony consegue se infiltrar na base deles e chega até o quarto de Ulysses, que estava dormindo. De repente, ele ouve de fundo alguém falando para ele não fazer o que ele estava pensando em fazer. A voz era da líder dos Inumanos, a Medusa. Ela diz que tinha recebido uma mensagem da Capitã Marvel dizendo que talvez Tony pudesse invadir a base deles, mas que mesmo assim ela não acreditava que o Tony fosse realmente chegar tão longe. A Medusa termina dizendo que era melhor ele ir para casa e que outro dia, quando ele estivesse com a cabeça mais fria, eles conversavam. Tony diz que ele só ia sair dali levando Ulysses consigo, mas Medusa rebate dizendo que não iria permitir isso. Quando de repente, Tony percebe que alguma coisa tinha invadido os sistemas de sua armadura. Era o cabelo de Medusa que tinha adentrado a armadura dele e o imobilizado totalmente. A Inumana diz que ela simpatizava com o luto de Tony, mas que não permitiria que ele fizesse nada com Ulysses. Então ela tenta sufocar o herói para fazer o Vingador dormir, com a promessa de que eles iriam conversar quando ele acordasse. No entanto, Tony consegue usar sua armadura para dar um choque violento na Inumana antes que ela conseguisse o apagar. Medusa é jogada para longe e como outros Inumanos acabam vendo aquilo, imediatamente Karnak parte para cima do Homem de Ferro. O Tony revela pro Karnak que ele, como um engenheiro, o admirava pela sua habilidade de detectar pontos fracos em qualquer estrutura, mas o único problema nesse caso é que a armadura do Tony não tinha nenhum ponto fraco e ele acaba derrotando o Karnak facilmente. A Cristal, vendo seu amigo sendo derrotado, lança raios na direção do Homem de Ferro. Uma imensa explosão acontece e quando a poeira baixa, ninguém mais consegue ver o Homem de Ferro. O Fera aparece para ajudar a Medusa, que estava caída, e explica que aquilo era só uma armadura para distrair os Inumanos e que o verdadeiro Tony Stark já tinha levado Ulysses dali. A Cristal pergunta pro Fera por que dele não ter ajudado contra o Homem de Ferro, mas ele não explica. Na verdade, ele só diz que ele não luta contra o Tony Stark. Para finalizar, os Inumanos dizem que Tony Stark tinha acabado de declarar guerra contra a espécie deles. Na base dos Ultimates, todo mundo já estava sabendo o que tinha acontecido. Capitã Marvel diz para Maria Hill para ela mandar agentes a Torre Stark imediatamente, mas Maria Hill não entende o motivo, afinal era muito improvável que Tony fosse voltar para a Torre Stark depois de fazer aquilo. A Capitã Marvel diz que sabia disso e que Medusa também sabia, mas que não se tratava de ir atrás de Tony Stark, e sim responder ao que ele tinha feito. O Pantera Negra diz que por causa dos ataques do Homem de Ferro à base dos Inumanos, Tony obrigou a Medusa a tomar uma atitude que respondesse à altura, mas no final das contas o Pantera fala que os Inumanos não estavam indo lá para pegar Stark, e sim para impedir que o Karnak colocasse o prédio inteiro abaixo. Todos os Inumanos chegam à Torre Stark. Karnak realmente queria derrubar a torre inteira, mas de fundo houve uma voz dizendo para ele não fazer isso. Os Inumanos olham para cima e se deparam com diversos heróis e agentes da SHIELD olhando para eles. A Capitã Marvel pede para que eles não continuassem com aquilo e que ela mesma tomaria conta do Tony Stark e ia devolver o Ulysses para eles. A Medusa e o Karnak não gostam nem um pouco da proposta. Inclusive a líder fala que eles tiveram seu país atacado e uma pessoa de seu povo raptada. Tudo isso por ter ajudado ela como informação. A Capitã Marvel, abatida, diz que todos ali tinham perdido pessoas aquele dia e pede por favor para que eles dessem uma chance dela tentar consertar as coisas. Ulysses acorda em um laboratório com Tony Stark olhando para sua cara. O Inumano pergunta a Tony o que ele tinha feito para estar ali, que responde que seu melhor amigo tinha morrido. Ulysses pede desculpas, mas diz que não sabia sobre quem ele estava falando, como ele tinha colaborado com a morte de seu melhor amigo. Tony responde que se tratava do herói americano James Rhodes e que a visão que ele teve acabou o matando. Ulysses diz que não havia mandado ninguém para nenhuma missão, mas Tony não o dá ouvidos e começa a colocar eletrodos em sua cabeça. Tony então pede para Ulysses para que ele mostrasse como que eram essas visões que ele tinha, mas o garoto responde que não controlava aquilo e que elas apareciam do nada. Tony então dá um peteleco na cabeça do garoto dizendo que queria ver como o cérebro dele funcionava com certas respostas. A Friday fala pro Tony atingi-lo de novo para ter outros estímulos, então o Tony finge que vai dar um soco em Ulysses. A Friday diz que o medo também estava mexendo com partes do cérebro do Inumano de um jeito que ela nunca tinha visto. Ulysses pergunta a Tony o que ele
queria, que explica que ele estava prestes a confrontar seus melhores amigos por causa do Inumano e que se ele ia fazer isso, ele precisava entender completamente como seus poderes funcionavam. Para isso, ele estava tendo a ajuda da Jessica Jones e Dakota North, analisando e investigando até mesmo os pais do Ulysses. O Inumano pergunta o que seus pais tinham a ver com aquilo. Então Tony explica que ele precisava entender se essas visões que o Ulysses tinham eram imparciais ou se tendiam de acordo com suas crenças, seu humor ou até mesmo algum traço em pessoas que ele não gostava, como assuntos raciais, de gênero ou político. Quando de repente Friday avisa que o laboratório tinha sido invadido e mostra todos os Ultimates junto com o Fera entrando. Tony liberta o Ulysses, que pergunta se ele não ia terminar de analisar seus poderes, mas o Tony responde que ele já tinha feito uma cópia perfeita do cérebro dele e que iria analisar melhor essa cópia do cérebro depois de tudo que estava prestes a acontecer. O Vingador pede pro Ulysses fingir que estava se divertindo quando a parede é derrubada pelo Mjolnir. Capitã Marvel diz que Tony tinha criado um baita de um climão, mas ele responde que na verdade quem tinha criado isso tinha sido ela, que ele só havia respondido de acordo. Tony pergunta se todos ali estavam cientes do que ela realmente tinha feito há alguns dias. Ele pergunta se os heróis se lembram que Rhodes e Mulher Hulk não estavam mais com eles porque Carol Danvers queria brincar de controlar o futuro. Ulysses cai no chão e começa a ter uma visão. A visão mostrava um Hulk incontrolável sobre diversos heróis mortos. Ulysses volta à sua consciência normal, mas diferente das outras vezes, todos os heróis tinham visto e sentido como se aquela visão fosse real. O Tony diz que essa projeção da visão nas outras pessoas era uma coisa nova, que ele não sabia que o Ulysses era capaz de fazer isso também. O Ulysses cai chorando no chão e se desculpa, dizendo que o Hulk mataria todos ali. Vamos até Utah, onde a Capitã Marvel encontra o Dr. Bruce Banner trabalhando em um laboratório sozinho. Bruce pergunta então como é que ele poderia ajudar Carol, e assim encerramos o segundo capítulo. E agora começa a maior polêmica da saga. O quadrinho começa com um tribunal em Manhattan e o Matt Murdock colocava Carol Danvers para depor sobre os eventos ocorridos no dia 19 de julho. A Carol diz que ela fazia parte de um grupo que tinha ido representar os heróis em uma missão em Utah, com o propósito de confrontar o Dr. Bruce Banner. Voltamos ao dia 19 de julho em Utah, onde Carol Danvers perguntava o que Bruce estava fazendo. Bruce não responde e pergunta como ela tinha achado seu laboratório super secreto, afinal ninguém sabia a localização dali. Carol diz para o doutor responder a sua pergunta primeiro e pergunta se ele estava trabalhando em algo relacionado à radiação gama. Bruce pergunta se ele tinha feito algo errado, então Tony Stark aparece e diz para o doutor responder a pergunta de Carol. Bruce fica extremamente espantado e diz que não tinha havido nenhum incidente com o Hulk há quase um ano, mas Tony diz que era melhor eles conversarem lá fora e que apesar de acreditar no que ele dizia, Tony pede para que Bruce mantivesse a calma. Eles vão do lado de fora do laboratório e se deparam com diversos super-heróis esperando pelo Bruce. O Bruce pergunta o que ele tinha feito para merecer tudo aquilo, então o Tony responde que ele não tinha feito nada de errado, mas a Medusa completa dizendo que ele não tinha feito nada de errado ainda. Bruce diz que não entendia o motivo de tudo aquilo, então a Capitã Marvel apresenta o Inumano Ulysses e diz que o garoto conseguia ter visões de possíveis futuros. Outros heróis complementam dizendo que mais do que ver, ele experienciava aqueles futuros e até conseguia fazer com que outras pessoas tivessem essa experiência também. O Tony diz que uma dessas visões envolvia o Hulk. Bruce pergunta o quão feia era a situação, então o Tony explica que a situação era muito ruim, a ponto de fazer todos os heróis irem lá juntos para se certificar de que nada ia acontecer. Voltamos ao tribunal, onde Carol Danvers dizia que tinha explicado ao Dr. Banner que tudo que aquele inumano tinha visto tinha se tornado realidade no final das contas, que apesar de eles terem conseguido parar as visões até o momento, elas eram corretas e de confiança, mas que nem todos concordavam com aquilo. Tony explica que eles estavam com um dilema moral entre deixar o Hulk se libertar ou parar o Dr. Banner antes que ele se liberasse e se tornasse o Hulk. Capitã Marvel admite que eles precisavam de mais provas antes de agir, então já tinha mandado o Fera hackear o sistema de Bruce para ver se achava algum tipo de prova que desse embasamento para a suspeita deles. Quase que imediatamente o Fera tinha achado documentos que provavam que o Bruce estava realizando testes nele mesmo. De volta ao ocorrido, Bruce rebate dizendo que ele estava fazendo isso justamente para afastar o Hulk dele e que aquilo tinha feito com que o Hulk não aparecesse por um ano. Maria Hill aparece e diz que o Bruce estava preso e pede para que ele não dificultasse ainda mais as coisas. O Dr. Banner começa a ficar irritado, dizendo que ele não tinha feito nada de errado e que ele tinha se isolado exatamente para que nada de errado acontecesse. E que mesmo ele fazendo tudo isso, os heróis ainda tinham ido até a sua própria casa e acusado eles de coisa que ele não tinha feito ainda. Do nada, antes que o Dr. Bruce Banner ficasse mais irritado ainda, duas flechas o acertam em cheio e o derrubam, uma no peito e outra na cabeça. Quando os heróis veem que as flechas tinham vindo de uma árvore, eles vão diretamente na direção dessa árvore. Eles chegam ali e o Clint, com uma cara muito abatida, se rende imediatamente. Tony grita para Capitã Marvel que ele estava lá justamente para que isso não acontecesse. O Clint é preso em flagrante e antes que fosse levado, Carol e Steve Rogers perguntam ao Gavião o porquê dele ter feito aquilo. Com muita
muitas lágrimas no rosto, Clint fala que ele tinha feito aquilo porque o próprio Bruce o tinha pedido para fazer. Ele explica que meses atrás, do nada, Bruce Banner tinha o chamado e explicado que ele não virava o Hulk há quase um ano, mas que caso ele estivesse prestes a se tornar o Hulk de novo, ele tinha criado um dispositivo que o mataria. Bruce havia pedido a Clint que se caso um dia ele voltasse a se tornar no Hulk, que ele usasse esse dispositivo para o matar. Clint o responde dizendo que não iria matá-lo, mas Bruce rebate dizendo que ele tinha que fazer isso e que ele era o único que poderia ser confiado com essa missão, porque ele talvez fosse o único e conseguiria viver com aquela escolha caso realmente algo acontecesse. Clint diz que não fazia sentido o Hulk ser liberado do nada, se já fazia quase um ano que ele não aparecia, mas o próprio Bruce diz que ele mesmo já não tinha mais tanta certeza sobre isso. Ele explica que ele estava tendo sonhos como o Hulk, sonhos raivosos, que sempre acordava com gosto de sangue em sua boca. O negócio estava tão feio que ele já não sabia mais se era sonhos ou a realidade. Então sempre que ele acordava, ele estava ligando no noticiário para saber se tinha de fato acontecido algo ou se era apenas um sonho. E termina dizendo que algum dia poderia ser que esse sonho se tornasse realidade e que gostaria que Clint o prometesse que se esse dia chegasse, ele o mataria. Voltamos ao julgamento, onde Matt Murdock pergunta pro Clint se alguém mais estava presente nessa história. Clint diz que não, então Matt diz que se tratava da palavra do Clint contra outras, e que nesse caso o passado assombroso do Clint não o ajudaria a escapar. Clint diz que esperava que o júri levasse em consideração seu passado mais recente, ajudando não só a salvar o país, mas o mundo inteiro. Então a defesa chama mais uma testemunha aí, o Hank McCoy, o Fera. O mutante diz que a flecha que o Gavião Arqueiro tinha usado realmente era feita com um material feito pelo próprio Bruce Banner e que tinha encontrado arquivos no computador do Bruce, com o próprio Bruce dizendo que se ele se transformasse no Hulk, ele tinha dado permissão para que o Clint Barton matasse ele. Matt Murdock volta a dizer que ele não tinha se transformado no Hulk ainda, mas o Clint rebate que ele estava prestes a se tornar. Por outro lado, Tony diz que ele estava bem ao lado do Bruce naquele momento e que não tinha percebido nenhum sinal de que ele fosse se tornar o Hulk, que ele tinha apenas ficado desapontado com seus amigos por desconfiarem e o acusarem de coisas que ele não tinha feito. Clint diz que ele já tinha visto um verde saindo dos olhos do Bruce e que foi exatamente por isso que o Bruce tinha escolhido ele para fazer essa missão. A visão do Clint e a percepção dele eram muito melhores do que das outras pessoas e por isso ele conseguia acertar as coisas no alvo com tanta facilidade. Portanto, assim que ele percebeu esse verde nos olhos do Bruce, ele atirou imediatamente. Carol aparece de novo dizendo que o que havia acontecido naquele dia tinha salvado muitas vidas, tanto de heróis como de pessoas inocentes, que no final das contas o desejo do próprio Bruce tinha sido realizado. Ela continua dizendo que não sabia que Barton ia fazer o que ele tinha feito, mas que ela acreditava do fundo do coração que vidas tinham sido salvas por causa daquilo. Carol explica que graças à visão do Inumano, eles tinham conseguido impedir que mais de 12 incidentes acontecessem e que até o momento nenhuma das visões tinha sido erradas ou falsas. Tony diz que ele não estava lá no tribunal para testemunhar contra o Gavião, afinal ele próprio já tinha admitido que tinha matado o Bruce Banner, mas ele fala que um dos seus melhores amigos tinha sido assassinado bem em sua frente e nenhum dos advogados ali, incluindo Matt Murdock, estavam fazendo as perguntas certas. Voltamos à cena em que Bruce estava caído morto no chão. Tony diz que eles deveriam proteger e defender os outros e coloca toda a culpa nos ombros de Carol Danvers. A heroína diz que aquilo não era justo, mas Tony rebate dizendo que ela tinha perseguido aquilo e agora mais um herói tinha sido morto porque ela não conseguia deixar de tentar controlar as coisas antes que elas acontecessem. E chorando, termina perguntando quem seria o próximo nessa lista de abate dela. A Medusa e os Inumanos saem de cena. Os heróis se dividiam entre apoiar o Homem de Ferro e apoiar a Capitã Marvel. Aí o júri chega a um veredito. A MJ chega até o Tony na sala dele e pergunta se ele não ia ouvir o que o júri tinha decidido, mas o Tony diz que já sabia a resposta. De repente, a Friday avisa que achava que tinha entendido como o cérebro do Ulysses funcionava. Ela mostra algo e o Tony fica completamente em choque. E assim terminamos o terceiro capítulo. O quarto capítulo começa com Carol Danvers voltando à base dos Ultimates para ver a mulher Hulk que tinha acordado. A Capitã pergunta se ela se lembrava do que tinha acontecido pra ela ficar daquele jeito, que responde que sim, mas que ela queria saber por quanto tempo ela tinha ficado em coma. A Carol não responde e diz que ela tinha pedido para que ninguém falasse com a mulher Hulk porque ela mesma queria contar as últimas notícias para ela. A Capitã explica que seu primo, Bruce Banner, tinha sido assassinado pelo Gavião Arqueiro e que ela tinha saído do coma bem no dia em que o veredito do julgamento tinha sido decidido. A mulher Hulk diz que isso era literalmente impossível de acontecer e pergunta qual tinha sido o veredito. Carol olha em seus olhos com cara de tristeza, mas não responde, o que vai deixando a mulher Hulk cada vez mais irritada e com o sangue fervendo. Vemos em um painel gigantesco na Times Square, então, que o Gavião Arqueiro tinha sido julgado como inocente. O povo aparece muito dividido com essa decisão
discussão, com alguns apoiando o julgamento e outros esperando que o Tony fizesse algo. Tony Stark é mostrado totalmente sem rumo, falando com alguém e pedindo ajuda. Ele não conseguia entender como os outros heróis estavam seguindo essas visões de um cara que eles mal conheciam. Existia uma coisa que ele tinha aprendido ao longo dos anos como Vingador, é que o futuro não podia ser escrito. As coisas tinham que acontecer do jeito que elas deveriam acontecer. Ele fala que ele queria muito estar errado sobre as teorias que ele tinha sobre Ulysses, mas que depois de analisar cuidadosamente seu cérebro, ele tinha descoberto que se tratava de algo muito pior do que ele teorizava. Tony explica que Ulysses não estava tendo visões sobre o futuro. Ele tinha criado um algoritmo de possíveis futuros. Uns até eram bem plausíveis, mas no final eram apenas algoritmos e matemática básica, ou seja, eram probabilidades. Tony complementa dizendo que Thanos realmente apareceu e Bruce realmente não estava puro, mas que no final do dia ninguém sabia o que aconteceria se eles não tivessem intervido. Basicamente, o que a Capitã estava fazendo era tirando o futuro de pessoas como algo certo, com base em probabilidades que Ulysses tinha com suas visões. Nesse meio tempo, a Carol é mostrada prendendo uma mulher com uma pasta devido a uma visão que Ulysses tinha alertado. O problema é que dessa vez a visão não tinha ocorrido tão perfeitamente quanto as outras, e a pasta da suspeita estava vazia, mas mesmo assim a mulher acaba sendo presa pela Capitã Marvel. Tony continua e diz que se tudo fosse decidido pela palavra de Ulysses, ninguém nunca mais seria responsabilizado por nada. Afinal, antes mesmo de alguém realmente fazer alguma coisa, essa pessoa já seria parada, mesmo que no final das contas ela decidisse por não fazer aquilo por conta própria. Além de tudo isso, como se tratava de números e probabilidades, como saberiam afirmar com certeza que não haveria imparcialidade nesse algoritmo? Tony termina dizendo que se tinha algo que ele tinha aprendido após todos esses anos como herói, é que ele tinha que seguir o que Steve Rogers falava, e se ele o falasse que estava enlouquecendo, que tudo aquilo que ele estava falando não fizesse sentido, ele largaria o caso imediatamente. Finalmente é mostrado com quem o Tony estava falando tudo aquilo. Uma sala com os líderes de todos os heróis. Nessa sala se encontravam Capitão América, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, Fera, o Raio Negro e a Medusa. Capitão América pergunta pro Tony se ele tinha 100% de certeza sobre o que ele tinha acabado de mostrar para eles. E o Tony diz que sim. Afinal, ele não ia confrontar a Medusa e a Capitã Marvel ali se ele não tivesse 100% de certeza. Tony explica que a última vez que ele esteve em conflito com um dilema moral tão grande, ele e o Capitão tinham acabado em uma briga violenta que no final do dia acabou não levando a nada, e que ele não queria que isso acontecesse de novo, nem com o Capitão e nem com mais ninguém, mas que os fatos eram muito evidentes para deixar passar em branco sem que ninguém nem questionasse essas tais visões. A Carol fala que gostaria que o Fera analisasse esse estudo feito pelo Tony Stark para ver se realmente dava para confiar nele. O Hank responde dizendo que já tinha analisado e que no final das contas o Tony não estava errado. Então o Tony pergunta para Capitã Marvel o que ela iria fazer agora que ela já sabia de tudo aquilo. Todos os heróis olham para a heroína, que diz que se existe uma possibilidade de acontecer algo ruim, ela tinha que intervir de qualquer maneira e que ela não poderia ficar esperando esse algo acontecer para agir depois. Então o Tony pergunta, e se a chance da visão realmente acontecer ser de só 10%? A Capitã Marvel diz que se tivesse 10% de chance do Thanos conseguir o que ele queria era mais do que suficiente para decidir agir, e afirma que o Rhodes concordaria com ela. Tony rebate dizendo que ele perguntaria pessoalmente para ele, mas infelizmente ele tinha morrido em uma dessas probabilidades. A Carol fica extremamente irritada, se despede dos heróis e vai embora dali fazendo um enorme buraco no teto. O Tony pergunta ao Capitão América se ele estava louco sobre tudo aquilo, mas o Capitão diz que não totalmente. Então o Tony diz que não cabia a Capitã Marvel decidir se aquilo era certo ou errado, mas o Fera rebate dizendo que também não cabia a ele decidir isso. A Capitã Marvel volta para a base dos Ultimates, onde eles estavam mantendo presa aquela civil que tinha sido mostrada em uma das visões do Ulysses. A Maria Hill diz que mesmo depois de muita pesquisa ninguém tinha encontrado absolutamente nada de errado ou nenhuma ligação dessa mulher com algum grupo criminoso e que ela era apenas uma banqueira normal. A Carol Danvers entra na sala de interrogatório e demanda que a mulher mande nomes e lugares de onde estavam escondidos seus parceiros e agentes da Hydra, e que ela tinha descoberto que suas verdadeiras intenções eram colocar o mundo inteiro em um caos total. A mulher fica sem entender nada, diz que nem sabia o que era a Hydra, que só conhecia por ler em jornal e televisão e que ela só trabalhava por uma instituição financeira comum. Carol diz que carregar uma pasta vazia não era muito normal, mas a mulher responde dizendo que ela tinha acabado de trocar as pastas e que aquela era sua pasta antiga e por isso estava vazia. A Capitã Marvel então diz que ela podia segurar aquela mulher ali na sala de interrogatório por quanto tempo ela quisesse e que era isso mesmo que ela iria fazer. A mulher fica desesperada e começa a gritar, perguntando se eles iriam prender ela definitivamente por estar carregando uma pasta vazia. A mulher fica berrando na porta que não tinha feito nada até que ela cai no chão chorando. Maria Hill diz pra Carol que aquilo não parecia certo e que eles precisavam de provas pra realmente deixá-la lá, mas Carol rebate dizendo que eles iam achar provas custe o que custasse, até que do nada
nada, a mulher dentro da sala some deixando uma fumaça pra trás. Pela fumaça, Carol sabia que tinha sido o Noturno que tinha invadido a sala e tirado a mulher dali. Imediatamente, Maria Hill coloca a base inteira em protocolo de segurança máxima. Carol diz que estava indo imediatamente prender Tony Stark. Maria Hill diz pra ela que ela nem teria que se esforçar muito, afinal ele já estava ali esperando por elas no telhado. Lá fora, o Tony é visto com diversos heróis ao seu lado, enquanto a Capitã Marvel já tinha reunido todos os seus aliados para prendê-lo. Tony diz que depois que o povo perceber o que ela andava fazendo, era ela quem seria presa. E termina falando para ela e seus aliados se entregarem, afinal o Tony estava em muito maior número. Porém, a Capitã rebate dizendo pro Tony fazer as contas de novo, quando surgem todos os Guardiões da Galáxia e outros heróis. E assim se encerra o 4º capítulo. E vai começar a treta. E no capítulo 5 a gente retoma exatamente da onde o capítulo anterior tinha parado. O Homem de Ferro e a Capitã Marvel liderando seus times prontos para a batalha. Enquanto isso, na base dos Inumanos, Medusa avisava Karnak de que os humanos estavam em guerra entre si e que Carol Danvers tinha pedido ajuda a eles. Karnak diz que por se tratar da Capitã Marvel pedindo diretamente, eles deveriam ajudar. Ulysses pergunta o motivo dos humanos estarem brigando, mas Medusa não responde e ordena que o garoto permanecesse na base enquanto eles estavam indo ajudar. A batalha já tinha se iniciado, o Tony e a Carol estavam lutando diretamente um contra o outro, e dessa vez o Tony tinha se preparado melhor para lutar contra a Capitã Marvel. E para alfinetar a heroína, ele fala que não precisou de ninguém prevendo o futuro para se preparar daquele jeito, e que nenhum herói tinha morrido por causa dele. Os heróis lutavam entre si sem poupar esforços, um tentando mostrar pro outro que o lado deles era o lado certo. Tudo aquilo estava sendo televisionado para o país inteiro, mesmo que ninguém do público soubesse de fato o porquê dos heróis estarem brigando entre si. O que mais se especulava era de que o veredito sobre a morte do Hulk tinha causado algum tipo de atrito entre os heróis, mas nada havia sido divulgado ainda. No meio da transmissão, os Inumanos chegam ao local de batalha. O lado do Tony estava vencendo a batalha. Miles Morales consegue derrotar o Rocket e o Venom sem muitas dificuldades. O Venom, inclusive, fica muito irritado porque percebe que aquele não era o Homem-Aranha que ele conhecia. O Senhor das Estrelas estava prestes a lutar contra o Capitão América, quando o Tony Stark hackeia o capacete dele e pergunta pra ele o que os Guardiões da Galáxia estavam fazendo ali. Peter Quill responde, explicando que ele estava lá pra ajudar a Carol, que era amiga dele. Tony pergunta pro Quill se a Carol tinha contado pra ele toda a verdade e se ele realmente sabia por que estava ali. E o Quill responde dizendo que ela tinha falado pra ele sobre o James Rhodes ter morrido nas mãos do Thanos por algum tipo de visão e que ele, mais do que ninguém, sabia pelo que o Tony estava passando. Mas ele diz pro Tony deixar isso pra trás e afirma que continuava apoiando as visões mesmo que fossem algoritmos. No meio de toda aquela confusão, o Visão acaba acidentalmente destruindo a nave dos Guardiões da Galáxia, que ficam com o coração partido vendo aquela cena. Os Inumanos finalmente chegam atrás do Homem de Ferro, todos com exceção do Ulysses. Ulysses tinha permanecido na base dos Inumanos. Triste por ver tantas explosões e destroços de longe, o garoto começa a chorar e de repente, sem saber o que estava acontecendo, seu corpo começa a mudar. Karnak e o Pantera juntam forças para parar o Homem de Ferro e quando o Karnak vai dar o golpe final, alguém diz para não continuar. De longe, vem a Capitã Marvel com toda a força, dizendo que o Tony pertencia a ela. A heroína começa a castigar o Tony intensamente, ordenando que o herói se rendesse. Quando do nada, a armadura do Tony percebe que alguma coisa estranha estava se aproximando. Todos os heróis acabam sendo enrolados em alguma espécie de energia que saía das mãos de Ulysses. Os heróis, confusos com o que tinha acontecido, se levantam e se deparam com uma cena chocante. Miles Morales com Steve Rogers morto em suas mãos. Os heróis parecem voltar da visão de Ulysses e todos olham diretamente para Miles, inclusive Steve Rogers. O Aranha cai no chão e começa a chorar. Kamala Khan vai correndo em sua direção dizendo para ele não se preocupar que aquilo jamais iria acontecer. Mas Carol Danvers aparece atrás dos dois e dizia que sentia muito, mas que Miles estava presa. Esse é o final do capítulo 5 e o capítulo 6 começa com a Capitã Marvel dizendo para um devastado Miles Morales que ele deveria fazer o que era certo e se entregar. Mas o Tony Stark entra ali no meio dizendo que nem ela nem ninguém poderia dizer isso antes que algo de fato acontecesse. Tony e Carol começam a discutir novamente. Ele defende Miles dizendo que desde que tinha se tornado um Vingador, o garoto nunca tinha cometido nenhum erro e nem perto de cometer nenhum crime. E agora ela queria incriminar o garoto por algo que ele nem tinha feito ainda e nem esboçava razões para fazer. Tony termina dizendo que esse caso era muito pior que o do instável Bruce Banner e que prender o garoto não teria desculpa nenhuma. A Carol diz que ele não estaria sendo preso, apenas se certificando de ajudar a comprovar para
pra todos os outros que toda aquela visão que eles tinham experimentado, que eles tinham vivido, não se tornasse realidade. Novamente, a Carol diz que não estava prendendo o Miles, só estava pedindo que ele se rendesse e que ela só estava fazendo aquilo pra proteger o garoto. Apesar das visões e experiências terem sido muito intensas, os heróis não acreditavam que eles estavam prestes a prender um garoto como Miles Morales por algo que não tinha acontecido. A Capitã Marvel e o Tony concordavam que deveria ser o próprio Miles quem ia decidir o que fazer. Enquanto Miles continuava apavorado e chorando no chão, Capitã Marvel e Tony Stark continuavam a discutir um com o outro, até que são interrompidos por Steve Rogers. O Capitão América vai até o abatido Miles e pergunta se estava tudo bem e o motivo pelo garoto ter levantado parte de sua máscara. Miles responde que tinha levantado porque não estava conseguindo respirar. Diz que jamais faria nada daquilo que a visão tinha mostrado a todos eles. O Capitão diz que acreditava no garoto e pergunta o que Miles queria fazer naquele momento, que responde que apenas queria ir para casa. Steve então diz que isso era o que ele deveria fazer, que não se preocupasse com o resto porque eles iriam resolver sem ele. No entanto, Carol disse ao Capitão que isso não era uma escolha dele. O Capitão América, por outro lado, disse que ele tinha o direito de ir para casa, afinal ele não tinha feito absolutamente nada de errado, assim como Bruce Banner e James Rhodes. Então o Homem de Ferro pede para Thor, a Jane Foster, levar o Miles para casa dele. A Capitã até tenta impedir, mas é parada pela Miss Marvel, que também diz que além de ser amiga do Miles, ele realmente não tinha feito nada de errado. A Capitã Marvel fica sem reação e o garoto junto com a Thor vão embora. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Imediatamente a Maria Hill diz que todos os heróis que estavam do lado do Tony Stark iam ser presos ali mesmo por ato de terrorismo. Tony diz que eles jamais iam se entregar e quando a batalha estava prestes a começar novamente, alguém diz para que todos parassem. Esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que o Rei T'Challa, o Pantera Negra. É muito legal ver nessa saga, diferente da Primeira Guerra Civil, que na verdade esse lado é o Tony contra o governo e não o contrário, e é o Tony certo. Normalmente quem tá contra o governo tá certo nessas histórias. Uma baita de uma verdade. T'Challa diz que se eles atirassem em Tony e seus aliados, eles teriam que atirar nele também. A Capitã, por sua vez, fica muito decepcionada, mas o Pantera se explica e diz que ele já tinha visto demais e não conseguiria mais concordar com tudo aquilo que eles estavam fazendo. T'Challa explica que no começo ele apoiava Carol, mas que com o passar do tempo ele foi vendo que aquilo não fazia mais sentido. E uma coisa que ele aprendeu ao longo dos anos era que se você estivesse do lado do Capitão América, você poderia ficar tranquilo porque com certeza você estaria do lado certo da história. T'Challa termina dizendo que se eles atacassem eles estariam atacando o reino inteiro de Wakanda também. Carol fica sem palavras. Quando olha pra cima, se depara com o Doutor Estranho fazendo um feitiço para tirar todos os heróis aliados de Tony e Capitão América dali. Ela até pede pra Medusa usar os poderes do Dentinho, um carismático inumano bulldog que se teletransportava pra ir atrás deles, mas a líder dos inumanos nega, se despede rispidamente e vão embora dali, deixando a Capitã completamente sem chão. Enquanto a Thor tava levando o Miles pra casa dele, o garoto vê um brilho no prédio e fala pra ela deixar ele no chão. Ela diz que iria proteger o Miles, não importa o que acontecesse, mas o garoto pede pra que ela deixasse ele sozinho, que ele precisava ficar um pouco afastado de tudo. A Thor entende o pedido do garoto e vai embora. O Miles cai no chão chorando de novo e tem um flashback da visão que todos tinham tido alguns momentos atrás. O garoto tira a máscara chorando e começa a gritar. Os inumanos chegam à sua base e logo de cara, Karnak já pergunta o que tinha acontecido com Ulysses, que estava muito diferente do jeito que eles o tinham conhecido. De volta aos destroços da batalha, os Guardiões da Galáxia assistem sua nave explodir por completo e avisam que iriam ficar na Terra até conseguir outra nave. Em sequência, o Peter Quill fala pra Capitã Marvel que concordava com ela e que ele próprio já tinha passado por coisa semelhante quando tentava salvar seu outro planeta e que se ele pudesse parar alguma coisa ruim de acontecer antes que acontecesse, ele certamente o faria, mesmo que alguém fosse ficar magoado. O Senhor das Estrelas termina dizendo que as pessoas precisavam ver o todo. Junto com o Groot, ele abraça a Capitã. Tony e seus aliados aparecem em uma antiga base do Nick Fury graças ao feitiço do Doutor Estranho. Tony pede para que Kamala Khan fosse atrás de Miles Morales e o trouxesse para a base também. A Kamala Khan sussurra pro resto dos jovens Vingadores que na verdade ela só queria sair dali. Os outros jovens heróis concordam e depois de analisar e descobrir uma saída ali da base, eles se despedem do Tony e dos outros heróis, dizendo que já voltavam. Tony e os outros percebem que na verdade Kamala Khan e os outros jovens heróis iriam pegar Miles e se esconder, tanto deles como da Capitã Marvel. T'Challa diz ao Tony que o real motivo dele estar ali era de que algumas visões realmente não tinham se concretizado, apesar de muitas terem. T'Challa termina dizendo que ele teme que quanto mais poderoso Ulysses ficava, mais imprecisas eram as visões que ele os apresentava. De volta à base dos Ultimates, a Carol Danvers estava se sentindo culpada e não conseguia evitar os flashbacks de seus amigos James Rhodes e Bruce Banner mortos passando por sua cabeça. A heroína estava chorando e em pedaços quando a Maria Hill, a Fênix, o Senhor das Estrelas e a Tempestade chegam para consolá-la. A Capitã Marvel pergunta para Maria
Maria Hill o que ela sabia sobre esse novo Homem-Aranha. E ela responde dizendo que não ia escutar o que estava esperando. E a Jean Grey completa dizendo que ela acreditava nas visões, mas que não existia nem 1% daquela visão se tornar realidade. A Carol diz que se a visão acabasse se tornando realidade, é como se ela mesma tivesse matado o Capitão América e ela não poderia conviver com aquilo em sua consciência. Maria Hill diz que talvez eles precisassem fazer mais experimentos no garoto inumano antes de agir mais nesse caso. Mas quando ela está para completar seu pensamento, alguém a chama no rádio e diz que eles tinham achado Miles. Vemos uma foto do herói em frente ao Capitólio e assim termina o 6º capítulo da saga. E o quadrinho 7 já começa com os inumanos tentando acordar Ulysses de um transe, mas sem sucesso. Medusa diz ao garoto que eles queriam ajudá-lo e que suas habilidades estavam evoluindo de uma forma assustadora. Apesar das visões estarem mais potentes e poderosas, elas pareciam estar mais imprecisas do que as primeiras vezes. Ela diz que se o garoto concordasse, os Ultimates gostariam de analisá-lo um pouco melhor para que eles mesmos pudessem ajudar com o que ele precisasse, mas Ulysses não responde. Quando Ulysses finalmente responde, ele não estava com os inumanos mais, ele se encontrava no meio de um deserto. Dessa vez, a sua visão estava diferente, e ele mesmo não sabia explicar como e porquê. De repente, ele é atacado por um ser verde que lembrava muito o Hulk, mas ele acaba sendo salvo pelo velho Logan. Ulysses pergunta se aquele era realmente o Hulk, mas o Logan responde que se tratava de um dos diversos filhos do Hulk, daquele mundo pós-apocalíptico, e que ele mesmo tinha matado o verdadeiro Hulk há muito tempo. Ulysses fica confuso e pergunta em que anos eles estavam naquele momento. O Logan não entende muito bem que tipo de pergunta era aquela, afinal não é sempre que alguém pergunta em que ano eles estavam, mas o Ulysses responde que algo dizia que ele não pertencia àquele lugar. O Logan pergunta o que o Ulysses era e ele responde que era um inumano. O mutante, então, fala que os inumanos tinham deixado a Terra muito antes da Terra aparecer com aquele fim de mundo que eles viviam agora. O inumano pergunta o que tinha acontecido e por que dos inumanos teriam ido embora, mas o Logan só responde que tudo aquilo era culpa do Tony Stark. Voltamos ao final do último quadrinho, onde Miles Morales estava em frente ao Capitólio. Rapidamente ele é cercado pela polícia, que o manda retirar a máscara imediatamente. Longe dali, na base voadora da SHIELD, Maria Hill e Capitã Marvel discutiam um jeito de pegar o Homem-Aranha. A diretora da SHIELD diz que não poderia ter outra batalha entre heróis na frente do Capitólio. A Capitã Marvel responde dizendo que sabia disso e que por ela já tinha voado até lá e o pego pelo braço, mas que elas tinham que fazer o próprio Miles querer a ajuda delas. A Maria Hill então pede para que os policiais abaixassem as armas e a Capitã Marvel afirma que ela mesma ia fazer Miles ir até elas por vontade própria. Os policiais abaixam as armas e vão embora como Maria Hill tinha ordenado, mas assim que as viaturas vão embora, conseguimos ver o Capitão América lá longe o esperando. De volta à conversa entre Ulysses e o Old Man Logan, o irmão pergunta o que o Tony Stark tinha feito para gerar todo aquele cenário desastroso, mas o mutante desconfiado das atitudes não responde e faz mais perguntas ao garoto. Ulysses começa a retornar à sua realidade normal, então ele pede para que o Logan contasse o que tinha acontecido antes que ele sumisse dali. O Logan não consegue concluir sua frase, e tudo que o Ulysses ouve é que o Tony Stark tinha forçado ela demais, seja lá quem ela for. O Ulysses acaba voltando para a realidade normal dele, se perguntando quem seria a tal ela que Tony Stark tinha forçado. Ulysses pergunta ao resto dos inumanos por quanto tempo ele tinha sumido, mas eles respondem que o corpo dele nunca tinha deixado de estar ali bem à frente deles. Ulysses aos poucos vai entendendo a conversa que teve com o velho Logan e diz que Medusa precisava ligar imediatamente para Capitã Marvel e fazer com que ela parasse de lutar contra o Homem de Ferro. Miles e o Capitão América ficam frente a frente e o garoto pergunta ao Capitão o que ele fazia ali naquele momento. Steve responde que ele estava lá pelo mesmo motivo que Miles. Ele estava lá para provar que aquela visão não iria ser concluída. Os dois concordam que mesmo assim era uma situação esquisita, mas Steve estava tentando enxergar um motivo para o desfecho da visão. Miles, por sua vez, diz que não encontrava nenhum, até porque ele era um grande fã do Capitão América desde que ele tinha nascido. Do nada, a Capitã Marvel aparece entre os dois, dizendo que ela tinha mandado os policiais embora e pede pro Miles começar a perceber que ela não era essa pessoa má que ele estava pensando, que inclusive o próprio Capitão América podia comprovar isso. O Capitão concorda e diz que ela realmente não era essa pessoa má, mas que ela tinha ido longe demais com toda aquela história. Carol concorda, mas diz que ela não podia ficar só torcendo para as coisas darem certo, e era por isso que ela e os outros dois estavam ali também, e pede para levar o garoto a um lugar seguro. Porém, uma barreira formada entre o Miles e a Capitã Marvel, do nada, e nenhum dos dois parecia estar fazendo aquilo. Era o Tony Stark em uma armadura gigantesca do Máquina de Combate. Tony diz que já tinha dado a última chance para Carol se render,
defender e parar com tudo aquilo, e parte em direção à heroína para atacar ela. Os dois começam uma batalha violenta, com Miles Morales preso naquela barreira de energia, pedindo para que ele fosse liberado dali, só que ninguém escuta o coitado, e muito irritada, Carol libera uma quantidade de energia monstruosa no peito de Tony, que o atravessa em cheio. Capitão América e Miles Morales ficam totalmente abismados com o que estavam vendo, e assim se encerra o penúltimo capítulo da saga. E o último capítulo começa com diversas pessoas presenciando essa cena muito feia da Capitã Marvel atravessando o Homem de Ferro com uma rajada monstruosa. Enquanto isso, na base da SHIELD, a Maria Hill diz para os outros membros dos Ultimates que eles não podiam ir até o Capitólio ajudar a Capitã Marvel. Maria pede para um agente ligar imediatamente para os Inumanos e avisá-los que ainda estavam acontecendo conflitos por causa de Ulysses. Porém, antes mesmo que a gente pudesse ligar para os Inumanos, a própria Medusa liga para a Maria Hill e pede para que eles parassem de lutar imediatamente. A diretora fica um pouco confusa, pergunta o motivo de tal pedido, mas Ulysses entra em transe de novo e não responde. Medusa diz que ela também não sabia o real motivo, mas que isso não importava e que ela tinha que ordenar que a luta parasse imediatamente. Capitã Marvel e o Homem de Ferro continuavam a lutar sem medir forças. Em um movimento errado, a Capitã acaba fazendo o Homem de Ferro lançar mísseis que vão na direção de Steve Rogers. O Tony pede para Friday checar se o Steve ainda estava vivo e ela responde que sim. A Capitã, por outro lado, não para e continua atacando o Tony dizendo que ele estava preso. O Homem de Ferro rebate dizendo que ele iria salvar o Miles dela, custe o que custar. O Miles continuava tentando escapar daquela barreira de energia de qualquer jeito, mas não consegue. Enquanto isso, na base dos Inumanos, Karnak e Medusa chegavam a um consenso de que eles mesmos teriam que parar aquela batalha, mas dessa vez eles queriam levar Ulysses com eles. No entanto, Ulysses não respondia e parecia não estar no mesmo plano de existência que os outros Inumanos. A Capitã Marvel e o Homem de Ferro continuavam a batalha, enquanto Miles pedia para que eles parassem de lutar e liberassem ele. A Maria Hill acaba dando novas ordens ao grupo dos Ultimates e aos Guardiões da Galáxia. Dessa vez, ela queria que eles apenas parassem a batalha. Nova e a Kamala Khan veem Miles preso na barreira de energia através de um telefone. A batalha estava sendo televisionada para todo o país. Os Inumanos então chegam ao campo de batalha, e Medusa tenta falar para Carol Danvers parar a batalha imediatamente, mas ela não a escuta. Karnak consegue tirar Miles da barreira, e assim que ele faz isso, Miles vai em direção aos heróis batalhando. Nova tenta chegar até Miles também, e antes que qualquer herói conseguisse chegar perto dos dois, a Capitã Marvel finaliza o serviço de uma vez por todas e arrebenta a armadura inteira de Tony Stark. Enquanto Tony caía, Ulysses acaba aparecendo levando todos os heróis a um outro lugar. Os heróis se perguntam o que era aquele lugar e que o Inumano estava tentando mostrar a eles. Ele responde que estava mostrando os possíveis futuros que partiriam daquela situação. Um futuro com diversos monstros é mostrado, os monstros lutando entre si, mutantes lutando juntos contra algo, o Miles derrotando um possível Capitão América malvado, os Inumanos tentando defender a Terra de uma invasão alienígena, diversos mutantes mortos pelos Sentinelas, o Ultron em cima de diversos Vingadores mortos, Thor e Loki se matando. E no meio de todas essas visões estava Ulysses, perguntando o que estava acontecendo com ele, quando ele ouve do nada a voz de uma entidade cósmica dizendo que agora ele fazia parte deles também. Era a Eternidade, uma das maiores entidades cósmicas da Marvel, dizendo que Ulysses já tinha mostrado à Terra tudo o que ele poderia mostrar e que se ele quisesse, agora ele podia se juntar a eles e se tornar parte de um universo muito maior. O Ulysses aceita e desaparece. Todos voltam à realidade normal, com Miles segurando o Tony em seus braços. Alguns dias depois, a Capitã Marvel e o Fera estão conversando. O mutante explica que ele gostaria de ter visto o que Ulysses tinha mostrado a ela, que pelo que ele tinha entendido, o Inumano tinha evoluído a um ponto que eles nem conseguiam compreendê-lo. A Capitã diz que ela não tinha conseguido dormir desde que aquilo tudo tinha acontecido, e pergunta pro Fera se Tony ia sobreviver. O mutante explica a Carol que ele não gostaria de continuar examinando Tony, porque ele tinha feito algo em si próprio, algo que nunca ninguém jamais tinha visto. Ele continua dizendo que provavelmente Tony andava fazendo experimentos nele mesmo por anos, e que ele estava com medo até de tirar sangue dele, porque aquela coisa era a única coisa que o mantinha vivo. E termina dizendo que no final das contas, o próprio Tony tinha salvado Carol de ser conhecida por ser a pessoa que tinha matado o Homem de Ferro. Carol, em sua defesa, diz que não tinha começado aquela briga. O mutante até responde dizendo que sabia disso, mas que Tony não estava lutando verdadeiramente contra ela. Hank explica que Tony confiava em Carol, que ele tinha feito isso porque se ela não fosse parada agora,
agora? Poderia ser que alguém menos nobre usasse esse pré-julgamento, esse preconceito que ela estava usando para outros grupos e espécies, como contra os mutantes ou contra os próprios inumanos. Tony sabia disso tudo, ele só não contava que Carol fosse lutar com todas as forças e terminasse a luta de uma vez por todas. A Capitã fica mais uma vez desolada e triste quando de repente o Gavião Arqueiro aparece atrás da heroína dizendo que estava feliz em ver a velha Carol de volta. A heroína pergunta o que ele estava aprontando nesse tempo que estava sumido e o Clint diz que ele estava preparando o terreno para o que estava por vir e que ele precisava que a heroína confiasse nele porque ele iria fazer algo que ela talvez não conseguisse. Alguns dias depois, a Carol acaba se encontrando com o presidente na Casa Branca. O presidente pergunta o paradeiro do inumano que conseguia ver o futuro, mas a Carol rebate dizendo que ele não estava mais entre eles e que na verdade se tratava apenas de um futuro dentre diversas possibilidades. O presidente diz que nem ele nem o povo estava nem aí para como ou por que essas coisas aconteciam, ele só queria acordar bem no dia seguinte. Para finalizar, o presidente pergunta o tamanho do estrago na comunidade de super-heróis. A Carol explica que cada um havia tomado a situação de uma forma. Uns se sentiam culpados, outros tiveram que começar outros caminhos, uns estavam perdidos e alguns estavam até duvidando de sua própria capacidade. Afinal, algumas feridas nunca sarariam por completo. O presidente entende, mas diz que a Carol tinha obtido sucesso em sua missão, então oferece o que ela quisesse como recompensa. A Capitã não entende, então o presidente explica que não muito tempo atrás ele teve essa mesma conversa com Jim Rhodes, pensando no futuro do país, mas que agora ele havia percebido que deveria ser ela o tempo todo. Ele afirma que ela tinha tirado o bilhete dourado e que o que ela quisesse poderia ser feito. Ela era o futuro daquele país. A Carol então revela que tinha alguns planos para o futuro e é assim que se encerra a Segunda Guerra Civil dos quadrinhos, essa saga aí que colocou a Carol Danvers e o Tony Stark em pé de guerra. E convenhamos, né, a Primeira Guerra Civil tem uma discussão filosófica entre o certo e o errado, tal. Nessa guerra aí a Carol Danvers só estava errada mesmo. Não tem muito o que pensar. Eu estava prestes a dizer isso. A Primeira Guerra Civil deixa a gente um pouco dividido, né? Mas essa eu não consegui ter nenhuma simpatia pela Carol. Exatamente. E a gente já vai deixar avisado aqui que no mês que vem o nosso Expliquadrinhos vai ser uma saga especial. A saga que vai virar série pro Disney Plus em 2022. Nós vamos explicar ela de cabo a rabo agora em novembro, no mês que vem. Toda primeira quinta-feira do mês, às 11 horas da manhã, uma saga nova aqui no nosso Expliquadrinhos. E mês que vem é Invasão Secreta, uma das melhores sagas da Marvel de todos os tempos. Anotem na agenda aí, 4 de novembro às 11 horas da manhã, Invasão Secreta, a saga que vai virar série. É isso aí, fica ligado, já vou dar aqui um mini spoiler que envolve Skrull e tudo que envolve Skrull é bom demais. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ter sempre acesso aos nossos vídeos, conteúdo como esse aí, e toca no sininho pro YouTube te avisar quando vier vídeo novo. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal pra você não perder nada. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!